Olá, sejam todos bem-vindos nessa videoaula do curso de Perícia Judicial Online. Eu sou o Zeca Berbes, sou advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança do trabalho. O nosso assunto dessa aula é o início do processo trabalhista. O início do processo do trabalho e, por conseguinte, o início dos nossos estudos na perícia judicial do trabalho tem o seu início quando o empregado, inconformado pelo não recebimento de um pretenso direito, logo após o seu desligamento da empresa, procura um advogado para buscar esse direito na Justiça do Trabalho. Digo de início pretenso direito porque acontece, às vezes, do empregado entrar com uma ação trabalhista e depois o juiz julgar improcedente o seu pedido. Também eu disse, o ex-empregado procurou um advogado, porque 99% dos casos, lá na Justiça do Trabalho, nas reclamatórias trabalhistas, são feitas por ex-empregados, depois que se desligam da empresa. São raros os casos, eu tive apenas um nesses 30 anos, quase 30 anos de militância na Justiça do Trabalho, o caso em que o empregado ingressou com uma ação trabalhista ainda trabalhando na empresa, mas isso é muito raro. Então, o empregado procura o advogado, relata o seu pretenso direito e aí temos, então, o início de todo o processo do trabalho e lá adiante o objeto dos nossos estudos, que é a perícia judicial do trabalho. Então, o empregado, quando ele se desliga da empresa, ele procura um advogado para buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Lembrando que o empregado tem o prazo de 2 anos a contar da data do seu desligamento da empresa para ingressar com a ação trabalhista. E do dia que ele ingressa com a ação, volta-se no tempo buscando todos os seus direitos nos últimos 5 anos. Então, pensando assim, a cada dia que ele demora para entrar com uma ação, é um dia que ele perde lá no passado. Se ele demorar 1 ano para entrar com a ação trabalhista, daquela data que ele entrou, volta-se 5 anos. Na verdade, ele vai pegar somente 4 anos, né, do período que ele trabalhou. Muito bem, então, o empregado procura um advogado, vai até o escritório desse advogado e relata os seus direitos. Num linguajar simples, popular, como exemplo, o empregado diz para o advogado: doutor, o local de trabalho era muito barulhento, o barulho era muito alto, não dava nem para conversar direito. Ou assim, doutor, tinha um cheiro horrível, era fedorento. Doutor, era calor, era muito calor, era muito frio. E aí o advogado, com os conhecimentos que ele tem nesse assunto de insalubridade, e digo, sem medo de errar, que são poucos os conhecimentos, o advogado vai colocar no papel mais ou menos assim: o reclamante trabalhava exposto ao ruído e muitas vezes chuta lá. Já vi casos em que o advogado colocou 110 decibéis. Trabalhava em local com calor acima do limite de tolerância, na faixa de 50 graus e coisas assim, não é? Considerando que a Justiça do Trabalho tem procedimentos facilitados e leva em consideração o desconhecimento da parte autora nessa condição técnica e também do advogado, admite-se até na Justiça do Trabalho que o pedido seja genérico. Por exemplo, o advogado pode simplesmente descrever assim: o reclamante trabalhava em condições insalubres
e por isso tem o direito ao respectivo adicional de insalubridade. O advogado não precisa relacionar se é ruído, frio, calor, umidade, agentes químicos, agentes biológicos. E quando esse pedido é genérico, é um baita de um problema para o perito, porque ele tem que fazer uma análise geral nos ambientes de trabalho dos 14 anexos da NR15, procurando qual é que se encaixa ali no ambiente de trabalho, se é que existe algum risco, né? E aí, o perito com menos experiência terá mais dificuldade para verificar os 14 anexos. Muito bem, então o empregado chegou no escritório, contou o seu caso, o advogado põe no papel e protocola a ação. Eu disse, põe no papel. Mas acontece que na Justiça do Trabalho, já há alguns anos, todo o processo trabalhista é feito por meio eletrônico. Quando eu digo o advogado pôs no papel, significa que ele elaborou um texto contando a história do empregado, resumindo a história, e em termos técnicos, dizer para o juiz, o reclamante não recebeu tal direito. Teremos uma aula especificamente sobre o processo judicial eletrônico. E é óbvio que aí é o advogado que tem que ter todo o conhecimento dessa tramitação eletrônica e dos meios que se utiliza lá no processo do trabalho. Você, perito, tem que saber alguma coisa, mas que nós vamos tratar numa aula separada, tá ok? Muito bem, então o advogado ingressou com a ação, protocolou a ação. Lá na Justiça do Trabalho, quando o advogado protocola aquela ação pelo meio eletrônico, há um sorteio automático e a sua ação cai numa das varas do trabalho. Se na tua cidade tem somente uma vara do trabalho, vai, obviamente, o processo tramitar nessa vara do trabalho. Agora, pega São Paulo, que tem mais de 140 varas do trabalho. Numa delas, o processo vai ser sorteado. Se na tua cidade tem 2, 3, 4, vai haver um sorteio para aonde vai essa ação trabalhista. Muito bem. Chegando à ação na vara trabalhista, o pessoal lá, os serventuários da justiça, vão dar a continuidade no processo. Em direito, nós dizemos, vão fazer a autuação do processo, dar um número ao processo dentro da sequência. E aí emite-se um aviso, um comunicado, uma correspondência para a empresa dizendo, olha, o seu ex-empregado ingressou com uma ação trabalhista. E aí a empresa recebe uma cópia daquele documento que o advogado iniciou o processo. Cabe lembrar que, quando o advogado iniciou o processo, que ele fez o seu primeiro relato, aquela peça nós chamamos de petição inicial. Então, a petição inicial é o primeiro documento que existe dentro do processo do trabalho. E lá no processo eletrônico, os procedimentos vão numa sequência, de baixo para cima. E o primeiro procedimento que aparece é protocolo da petição inicial. Ok? Muito bem. Então, a vara do trabalho faz o comunicado para a empresa, dizendo que um ex-empregado está processando a empresa em busca de um pretenso direito do trabalho. A esse chamamento da empresa, a esse aviso para a empresa, nós chamamos de citação do réu. Então, guarde esses dois termos. A petição inicial, aquele primeiro documento que o advogado elabora, e agora aquele aviso para a empresa, dizendo que alguém está processando, nós damos o nome de citação. E lá naquele documento, a citação que foi enviada pela empresa, via correios normalmente, já está designado uma data de uma primeira audiência. A data, o horário, o local da vara de trabalho e a empresa, então,
encaminha lá dentro da sua organização essa petição para o advogado, para o setor jurídico, que já sabe, então, quando será a data da primeira audiência. E aí, na sequência, nós vamos falar dessa primeira audiência e da contestação, da defesa que a empresa vai levar pronta nessa primeira audiência. Ok? Vamos lá?